Então vamos lá. Xeomin é o produto que eu falei para vocês que não precisa de geladeira. Lógico que numa cidade como a nossa aqui em Santos, Rio de Janeiro, Campinas, que faz um sol enorme de rachar, a gente não pode deixar o Xeomin dentro do carro, por exemplo, né? Porque dentro do carro a temperatura certamente vai ficar acima de 30 graus e aí vocês já vão deteriorar o produto da mesma maneira, tá? Ele é resistente à temperatura, mas, se não me engano, até temperatura de 30 graus, acima delas vocês também vão fragmentar essa proteína e descaracterizar o produto. Joia? Em 2005, então, foi desenvolvida na Alemanha pela Mers. A Mers, para quem não está fazendo essa relação, é a mesma empresa que comercializa o Radiesse, que é o nosso bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio. Então, a Mers comercializa o Radiesse e o Xeomin. A Allergan, por exemplo, comercializa o Botox. E por aí vai, as empresas vão criando sua linha de bioestimuladores de colágeno, sua linha, a sua toxina botulínica e o seu bioestimulador de colágeno. A tendência do mercado é essa, tá? Na sequência, olha, em 2006, na Coreia do Sul, em alguns países da Ásia, uma outra neurotoxina foi produzida e lançada no ano de 2006. Ela é manufaturada e distribuída pelo laboratório da Coreia do Sul sob o nome de Botulift. Botulift, hoje, a maioria das toxinas botulínicas, elas vêm disponíveis em ampolas de 50, 100, 150 e 200 unidades. Você compra conforme a sua conveniência, conforme a demanda que você tem no consultório. Sempre levando em consideração, claro, quanto tempo essa toxina vai ficar aberta depois de diluída, né? Esse é um ponto importante, principalmente do ponto de vista ausência de contaminação. Quando a gente se pergunta ou se questiona quanto tempo uma toxina pode ficar guardada na geladeira depois de diluída, a gente não está pensando somente na eficiência, na manutenção da eficiência do produto. A gente está se questionando se dentro daquela ampola eu ainda tenho ausência de oxigênio e ausência de bactérias. Não queiram ver um caso de infecção causada por toxina botulínica contaminada, tá? Eu já tive o desprazer de acompanhar por conta de ter acesso aí, de ajudar em intercorrências ao longo do Brasil inteiro. Eu tive contato com um único caso onde todos os pontos de aplicação de toxina botulínica, a princípio tinha um aspecto de hematoma, um hematoma meio avermelhado, mas eu fiquei pensando, eu falei, não pode ser hematoma em todos os pontos, isso está com cara de outra patologia aqui. E aí a gente foi investigando e percebeu que era toxina botulínica, era uma infecção causada por toxina botulínica. E é uma bactéria extremamente resistente, aonde tem que se entrar num caso desse com antibiótico de amplo espectro, com corticoides e com muito cuidado, porque é realmente perigoso. Casos de contaminação por toxina botulínica são casos realmente delicados. Bom, na sequência, então, depois do Botulift, olha só, a Anvisa, que é a empresa que libera e aprova as marcas de toxina botulínica aqui no Brasil, aprovou para serem utilizados no Brasil na sequência. Eu vou falar aqui para vocês na sequência. O Botox da Allergan e o Myoblock. Myoblock, ele é de cepa tipo B e ele é utilizado mais para casos terapêuticos corporais do que propriamente em indicações faciais. O Dysport em 2001, Prosigna em 2003, Xeomin em 2010 e o Botulift em 2013. Depois disso ainda vieram outras marcas de toxina botulínica. Em 2018, o Conselho Federal de Odontologia aprovou a utilização da toxina botulínica pelos cirurgiões dentistas com indicações, além das terapêuticas, com indicações estéticas também. Depois de um processo que correu ao longo de alguns anos aí, em 2008 em 2016 a toxina foi aprovada para uso do cirurgião dentista
com indicações estéticas também. Foi em 2018 que a harmonização orofacial foi intitulada como uma especialidade da área da odontologia também, tá? Então, na sequência, desde que dentro da atuação das indicações odontológicas, foi a aprovação do Conselho Federal de Odontologia em 2016, tá? Então, tá aqui a sequência dos produtos, na ordem dos anos em que eles foram aprovados e liberados, mas ainda vieram outras depois. Em 2018, a toxina, o Botulim, foi lançado pelo laboratório Blaum. Ele deu uma sacudida no mercado, porque ele entrou como concorrente forte das outras marcas, com um preço muito competitivo, em frascos de 50, 100 e 200 unidades, dando também excelentes resultados. E depois apareceu o Nabota, que é um excelente produto, que hoje, olha, é vendido pela Renova, tá? Produto que vem da Coreia do Sul. Bom, então essa é a sequência das marcas de toxina botulínica que são disponibilizadas no mercado brasileiro, aprovadas pela Anvisa, e todas essas marcas vocês podem trabalhar de modo seguro, porque elas já foram testadas e aprovadas. Todas elas têm um embasamento de pesquisas científicas e vocês podem trabalhar tranquilamente. Diferenças entre elas. O que muda de uma toxina para outra é o peso molecular, é a característica da proteína. Por exemplo, a Daxxify, que é a proteína, a toxina botulínica que vai chegar no Brasil provavelmente no final desse ano, no começo do ano que vem, que acabou de ser aprovada nos Estados Unidos pela FDA, ela tem, de diferente das nossas toxinas botulínicas, uma proteína que promete ter uma durabilidade na atuação no sistema nervoso periférico por média de 9 meses. É muito interessante, né? Só que ainda a gente precisa entender como funciona esse produto para entender se o halo de dispersão é o mesmo, porque parece que os efeitos colaterais também são proporcionais a esse aumento de durabilidade, né? Quando a gente pensa em intercorrências com toxina botulínica, o fato dela não demorar, não ter uma durabilidade tão grande, acaba sendo um fator positivo e não negativo, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com esse produto que promete essa durabilidade maior. Entender um pouquinho quais são as características farmacológicas desse produto antes de sair usando. Possivelmente, ele vai ser essa nova toxina botulínica, ela vai ser apresentada aqui no Brasil no Congresso de Dermatologia que acontece em novembro, mais ou menos, e vamos ver a partir daí quando que as empresas vão ter a liberação para poder fazer a comercialização dessa nova toxina aqui no Brasil, depois da aprovação da Anvisa, tá? Então, gente, resumo dessa história. Todas as toxinas são eficientes, são testadas clinicamente e têm eficiência comprovada nas suas indicações estéticas e terapêuticas. Vale entender a diferença de cada uma, ler a bula de cada uma delas. Por isso que no tríade da arquitetura facial eu tive a preocupação de desmembrar todas as bulas dos medicamentos aprovados pela Anvisa para mostrar para vocês a diferença entre os produtos que são liberados aqui no Brasil, tá? O segredo de uma toxina para outra, a diferença de uma toxina para outra, é claro que você pode ter uma preferência por uma marca A, B ou C, mas o importante e mais importante do que a sua preferência pelo laboratório que comercializa esse medicamento é você entender o mecanismo de ação da toxina botulínica e utilizar esse produto de forma adequada, entendendo a anatomia do músculo que você vai aplicar, entendendo a estrutura desse músculo, a posologia necessária para poder criar esse travamento, porque agora, graças aos pesquisadores, a gente já entendeu o mecanismo de ação da toxina botulínica. Basicamente, ele impede a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor mais significativo e importante da movimentação muscular na região periférica da musculatura, tá? Então, entendendo o mecanismo de ação, a gente compreende melhor o produto, tanto seus benefícios como suas limitações. Então, o importante é vocês saberem
quais são as marcas que estão disponíveis, quais são as marcas que estão aprovadas pela Anvisa. Não trabalhem com produtos que ainda não têm a liberação da Anvisa, tá? E entendam a característica do produto que vocês estão trabalhando. Com relação ao tipo de frasco que vocês vão optar, isso depende da demanda que vocês têm no consultório. O que a gente tem visto é que, como a toxina tem sido usada cada vez mais dentro como recurso e como ferramenta da harmonização facial, sim, é fato que os nossos pacientes estão criando uma certa resistência ao produto. Isso faz com que realmente a gente tenha que mudar de vez em quando de marca naquele mesmo paciente, testar marcas diferentes e aumentar a dose. Mas se vocês vão escolher o frasco, ampola de 50, de 100, de 150 ou de 200 unidades, a questão decisiva nessa escolha é entender qual é a demanda e pensar na data do retoque, né? Hoje a gente sabe que, apesar de na bula a maior parte dos produtos solicitarem o descarte do produto com 48 horas depois de diluído, a gente tem utilizado a toxina até o 15º dia, que é a data do retoque, sem ter grandes problemas, tá? Desde que o armazenamento desse produto cumpra com regras básicas como controle de temperatura, controle de contaminação. E isso envolve o tamanho da agulha que vocês fazem a diluição, quantos furos ou perfurações o êmbolo de borracha tem, porque não se tira mais o vácuo da ampola hoje em dia, porque a ausência de oxigênio também é importante justamente porque a ausência de oxigênio é um indicativo de que eu tenho ausência de contaminação, principalmente das bactérias que proliferam na presença do oxigênio, tá? Então, na geladeira de vocês que tem toxina botulínica, não pode ter nenhum produto de gênero alimentício, ela tem que estar regulada com termômetro, e tem alguns outros cuidados aí que são importantes na manutenção desse produto para que vocês tenham os resultados eficientes até o 15º dia, tá?